Bom dia a todos. Meu nome é Cleideni, eu sou a professora de psicologia de vocês e eu hoje estou gravando uma aula para revisão da avaliação continuada, tá? Cabe ressaltar que é uma gravação de poucos minutos, né? Então não dá para contemplar todo o conteúdo. Contudo, eu procurei focar alguns assuntos de maior relevância, tanto para a sua vida profissional, quanto para a sua vida acadêmica. Começamos então pela comunicação. O que é ou qual a importância da comunicação dentro de uma organização? Bom, segundo Robbins, a comunicação é uma arte que deve ser aprendida. Então, ninguém nasce sabendo. Nós devemos buscar aprender, apreender a arte da comunicação, a arte de nos comunicar. Algumas teorias nos afirmam que há fatores decisivos nos processos de comunicação interpessoal. E segundo o próprio Robbins, há 4 funções da comunicação em grupo ou organização que são cruciais. Cruciais para quê, gente? Para o bom relacionamento interpessoal. Controle, motivação, expressão emocional e informação. Essas são as 4 funções da comunicação que, segundo Robbins, são cruciais para uma relação interpessoal dentro de uma organização. E o feedback, gente? Feedback é um assunto que até hoje é bicho-papão dentro de algumas empresas e para alguns funcionários, inclusive gestores, né? Eu já tive caso como consultora de RH que sou, né? Eu já tive casos assim de chegar dentro de uma organização, numa consultoria e pedir, né, orientar, direcionar o gestor para um feedback, para fornecer um feedback ao seu funcionário, e ele sentiu uma dificuldade enorme porque ele se preocupava com o que o funcionário iria pensar, como seria a relação, como seriam as relações entre eles depois de fornecer o feedback. Então, nós precisamos saber de antemão que feedback não é negativo, nunca, tá? O que a gente ouve falar aí no senso comum, recebi um feedback negativo, isso não existe, gente. Feedback negativo é carta de demissão, tá? Que aí não tem mais como você mudar ou melhorar. Uma carta de demissão, 90% das vezes, ou a maioria das vezes, sem aí o percentual, não há possibilidade de mudar, né? Feedback é uma ferramenta de comunicação que pode ser compreendida como a ação de fornecer dados a pessoas e ou grupos, ajudando-os a melhorarem seu desempenho. Então, se o feedback é uma ferramenta que onde eu ajo fornecendo dados para os meus funcionários, para os meus colaboradores, ajudando-os a melhorar seu desempenho, não pode ser negativo, é positivo. Todo feedback tem que vislumbrar, tem que objetivar a melhora do funcionário. Então, gente, como que você começa um feedback?
É necessário você assentar-se, fazer ali uma lista onde você vai traçar, de preferência, todos os pontos positivos que aquele funcionário tem e, posteriormente, os pontos a serem melhorados. A gente nem usa falar mais pontos negativos, nem isso mais, tá? Porque, na verdade, se o feedback é uma ferramenta objetivando fornecer dados para uma pessoa, ajudando a melhorar seu desempenho, se eu vou ajudar, eu não tenho que focar em pontos negativos, não. Eu tenho que falar, olha, Cleideni, você é muito boa, você é proativa e etc e tal, e posteriormente falar o que necessita ser melhorado, tá bom, gente? Haverá feedback quando as barreiras no relacionamento forem vencidas, favorecendo a confiança interpessoal, tá? Então, vamos falar aqui numa linguagem bem popular. Quando o bicho-papão do feedback não for mais um bicho-papão, quando o funcionário compreender que quando o meu gestor me chama para dar um feedback é objetivando a minha melhora, e quando eu, gestora, internalizo que ao fornecer o feedback para o funcionário, eu estou moldando, eu estou condicionando na linguagem lá de Skinner, né? A cultura organizacional da empresa visando uma melhora, as barreiras no relacionamento serão vencidas. E aí nós teremos uma confiança interpessoal dentro da organização que vamos trabalhar como um time, tá? Ok? Bom, motivação. Motivação é um conjunto de forças energéticas que tem origem quer no indivíduo, quer fora dele, e que moldam o comportamento no trabalho, determinando a sua forma, direção, intensidade e duração. Essa definição, ela é muito linda, tá, gente? Chiavenato também diz o seguinte, que motivação nada mais é do que motivos para. Olha que lindo! Quando o autor aqui fala um conjunto de forças energéticas que tem origem quer no indivíduo, ele está dizendo dos motivos para do indivíduo, tá? Quer fora dele, ele está dizendo os motivos para que eu, empresa, eu, organização, vou promover para que o meu funcionário tenha motivos para. Isso é bonito demais quando eu consigo compreender que motivação são motivos para. Eu começo a trabalhar visionando dar motivos para o meu funcionário, né? Vamos começar a observar mais os nossos colaboradores. Quais são os motivos para que ele está trabalhando ali na empresa? Quais são os motivos para que ele esteja almejando aquele emprego? Quando um funcionário não tem motivos para individuais, é muito difícil você conseguir introjetar nele motivos para organizacionais. Vamos observar mais os nossos funcionários, né? Os nossos colaboradores. O que eles estão vislumbrando dentro da empresa? Eles estão sem motivos para? Olha que papel lindo que nós temos aí como gestores, né? Dentro das teorias motivacionais, gente, nós temos uma teoria que é muito linda, linda mesmo, que é a teoria da hierarquia de necessidades humanas de Abraham Maslow. Essa teoria, Maslow diz o seguinte, que
os motivos para o ser humano procurar a sobrevivência, ou o ser humano, ele tem motivos para se motivar. Ele tem motivos intrínsecos para se motivar, para ter motivos para, né? Que são as necessidades básicas em primeiro lugar, depois as de segurança, depois as sociais, depois autoestima e depois a autorrealização. Maslow diz o seguinte, gente, que eu não passo de uma necessidade para outra sem que aquela que eu estava anteriormente seja totalmente suprida, tá? É como se fosse degrau. Eu vou degrau por degrau, tá? Primeiro, o homem começa a trabalhar para suprir as suas necessidades básicas. Suprida essas necessidades, ele passa para as necessidades de segurança. Supridas essas necessidades, ele passa para as necessidades sociais. Supridas essas necessidades, ele passa para a autoestima. E supridas essas necessidades, ele passa para a autorrealização. Por que que em todos os degraus aqui, eu falei a palavra suprida essas necessidades? Porque, segundo Maslow, não se pula uma necessidade, tá? Necessariamente, você deve passar ou suprir cada uma delas, tá? Nessa teoria, as necessidades básicas são aquelas que estão ligadas a interesses de sobrevivência ou os fisiológicos mesmo, né? Passadas elas, você vai para as necessidades de segurança, porque aí você já não está trabalhando mais para comer, você já não está trabalhando mais para dormir, você aí quer uma estabilidade dentro das necessidades de segurança, boas condições de higiene e segurança de trabalho. Você já procura por benefícios, por assistência médica, por reforma, tudo aquilo que se refere à segurança, tá, gente? E aí você, suprida essas necessidades, você vai ter necessidades sociais ou necessidades de associação. Nessas necessidades, você tem uma necessidade especial de relação com seus pares, de participação em atividade de grupos. Você quer ali fazer um churrasco e chamar a galera lá para sua casa mesmo, tá? Você quer interagir no shopping, num parque. Você quer literalmente ter relação com seus pares, com seus iguais, vamos dizer assim, né? A partir destas necessidades supridas, desenvolvem-se sentimentos de afiliação, de integração na família organizacional e de procura de status. Aí vem as necessidades de autoestima, tá, gente? As necessidades de ego-status. São todas as necessidades que você começa a suprir em prol do seu ego, da sua autoestima, tá? Nessa etapa, você busca oportunidades em que se possa demonstrar a capacidade profissional, dando o máximo do esforço à organização e esperando como recompensa o reconhecimento dos outros. Você necessariamente vai querer o reconhecimento dos outros. Isso segundo Maslow, tá, gente? Suprida essas necessidades, você vai para a última etapa da pirâmide, que é a autorrealização. Aqui já existe uma preocupação com a autoaprovação, procura de oportunidades para testar a capacidade
e maximizar o potencial e a criatividade. Em alguns livros, alguns teóricos dizem que na autorrealização, você procura fatores ligados ao crescimento espiritual e conhecimento, tá, gente? Ok? Temos também, dentro das teorias motivacionais, a teoria X e Y de McGregor. Dentro dessa teoria, McGregor fala o seguinte, que a teoria X, o homem não gosta do trabalho, evitando-o. Ele precisa ser controlado e dirigido. O homem prefere ser dirigido e tem pouca ambição. E o homem busca apenas a segurança. Quais são as vantagens da teoria X? Aí algumas pessoas perguntam, nossa, mas tem vantagem nessa teoria? Tem, gente. E provavelmente vocês, em algum momento da vida de vocês, enquanto gestores, vão utilizar sim, tá? Quais são as vantagens? Maior eficiência organizacional, porque exige um controle, os funcionários são muito bem dirigidos, são muito bem controlados, tá? Tarefas específicas atribuídas a cada trabalhador. Por quê? Porque essa teoria é mais para a produção, para o trabalho ali pesado, tá, gente? Maior facilidade de substituição dos operários devido à simplicidade das tarefas executadas. Quando a gente fala assim, parece que nós estamos menosprezando o serviço do nosso colaborador. Não é isso, não. É um serviço que precisa ter qualificação ali dentro daquela especialização, precisa. Contudo, por ser muito específico, é mais fácil de treinar uma pessoa. Um exemplo, numa esteira de fábrica de calçados, nós temos ali uma pessoa que corta palmilha, que risca palmilha, que corta palmilha, temos uma pessoa que cola palmilha, temos uma pessoa que costura o sapato, outra que põe fogo na cordinha lá da costura, e assim por diante. São tarefas muito específicas. Então, se o cortador de palmilha saiu, para eu treinar outra pessoa apenas para cortar a palmilha, é muito mais fácil do que eu treinar uma pessoa para fazer o sapato inteiro, tá? Então, há sim uma maior facilidade de substituição, tá? E possibilita prever a produção. Por que que possibilita prever a produção? Porque normalmente é com esteiras, né? É produção mesmo. Então, se um funcionário risca uma palmilha em 30 segundos, eu posso prever quantas palmilhas ele vai riscar em 5 horas. Com quase absoluto rigor. A menos que aconteça algum incidente, né? E quais são as desvantagens dessa teoria, da teoria X? Baseia-se em convicções errôneas e incorretas sobre o comportamento humano. Veja bem, gente, o homem não gosta do trabalho, evitando, né? Essa é uma concepção errônea. Segundo o significado psicológico de trabalho, o homem precisa do trabalho, né, para se sentir produtivo, para ver o fruto do seu trabalho, né? Outra coisa, o homem busca apenas segurança, né? Nós já vimos ali na teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, que existe toda ali uma sequência de necessidades, né? E a segurança é o segundo degrau, ainda tem vários outros, né? Então, baseia-se em convicções errôneas e incorretas sobre o comportamento humano, né? Reflete
estilo de administração duro, rígido e autocrático. As pessoas são visualizadas como meros recursos ou meios de produção. Ao indivíduo lhe é aprisionada a sua criatividade, mesmo porque trabalhar num ritmo de produção desta forma não dá tempo de ter criatividade, né? A pessoa trabalha mecanicamente. Existe um estreitamento da atividade profissional através da rotina de trabalho. Condiciona as pessoas a tarefas super especializadas. Desencorajam a iniciativa e a aceitação de responsabilidades. Desenvolvem a passividade e tiram todo o significado psicológico do trabalho, porque dentro desse significado psicológico aqui, quando você divide muito as tarefas e ficam super especializados em uma só tarefa, né? Você não consegue visualizar o fruto do seu trabalho como seu trabalho. Exemplo, numa fábrica de calçados, continuando o exemplo. Se eu só risco a palmilha, quando o sapato está pronto, eu não consigo visualizar aquele produto como fruto do meu trabalho, né? Ok? E impessoalidade no relacionamento humano, né? Pois é. E também temos a teoria Y, de acordo com MacGregor. E qual é? O dispêndio de esforço no trabalho é natural. O controle externo e a ameaça não são meios adequados de se obter trabalho. O homem exercerá autocontrole se suas necessidades forem satisfeitas. A pessoa busca a responsabilidade, usará sua capacidade para elevar seu desempenho. Ótimo! Quais são as vantagens da teoria Y? Baseia-se em concepções e premissas atuais e sem preconceitos a respeito da natureza humana. Propõe um estilo de administração francamente participativo, baseado nos valores humanos e sociais. Realça a atividade individual. Liberdade para que as pessoas dirijam elas próprias as suas tarefas e para que satisfaça as suas necessidades de autorrealização. Possibilidade de a pessoa realizar a sua própria autoavaliação do desempenho. Aqui está muito claro, né, gente? As vantagens. E as desvantagens? Alguns pressupostos da teoria Y são irreais. Vamos voltar lá para a gente ver. O controle externo e a ameaça não são meios adequados de se obter trabalho. Ótimo. A ameaça realmente não é, né? Nunca foi e nunca será. Agora, o controle externo é necessário para se obter o trabalho, sim, né? E é um meio adequado, sim. Quem trabalha com processos organizacionais sabe que se não tiver um controle externo, os processos tendem a se desmoronar, a não se completar, ou a se completar com algum problema na qualidade, né? Há de haver, sim, um controle externo, não ameaça, né? Outra coisa, o homem exercerá autocontrole se suas necessidades forem satisfeitas. Na verdade, o homem exercerá autocontrole sempre que ele se colocar numa posição de se autocontrolar. Não precisa de ser só se as suas necessidades forem satisfeitas, né? Então, quer dizer que se a minha necessidade não for satisfeita, eu vou ficar uma descontrolada? Não tem jeito, né? É claro que pode haver alguma perturbação maior, um descontrole aqui, um descontrole ali, mas isso não quer dizer que eu possa generalizar
que o homem exercerá autocontrole se as suas necessidades forem satisfeitas, não é mesmo? A renovação de operários é mais difícil. Aqui por quê, gente? Porque as tarefas não são mais da linha de produção. Requer, sim, uma qualificação maior, né? Um nível de conhecimento maior, e não são tarefas que eu possa ensinar em 2 dias, 3 dias ou mesmo em 5 dias, né? Há de haver uma necessidade de maior tempo para a reposição na busca de uma pessoa qualificada ou para qualificar alguém, né? E é extremamente democrático, correndo o risco de se instituir uma anarquia dentro da própria organização. A gente sabe que tudo que está solto pode perder o controle, né? Ok? E o assédio moral, gente? O que é o assédio moral? Assunto extremamente importante na atualidade, né? Segundo Barreto, assédio moral é a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas, prolongadas durante a jornada do trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas, autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes, dirigida a um ou mais subordinados, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-o a desistir do emprego. Gente, essa definição é a mais completa que eu já li na vida inteira. Ela vem tudo, né? A pessoa, quando ela está assediando moralmente, ela expõe os funcionários a situações humilhantes, elas constrangem os funcionários, elas repetem aquilo todos os dias, diariamente, durante toda a jornada de trabalho, ela humilha a pessoa, né? É mais comum nas relações hierárquicas, mas pode ser também dos mesmos cargos, tá? Predomina conduta negativa, relações desumanas de um ou mais pessoas, de uma ou mais pessoas, e desestabiliza a vítima, tá, gente? E aí, chega no final, ela desiste do emprego, tá? O assédio moral é, ao mesmo tempo, um fenômeno relativo às esferas individuais, organizacionais e sociais. E os seus impactos e prejuízos são arcados ou imputados em diferentes graus sobrepostos. O que está dizendo aqui, gente? Que o assédio moral, ele pode ter prejuízo, ele tem prejuízos na esfera individual, organizacional e social, tá? No nível organizacional, podem-se citar vários efeitos nocivos, dentre eles o afastamento de pessoal por doenças e acidentes de trabalho, o aumento dos casos de estresse e depressão, turnover com custo de reposição e custos de imagem para os clientes. Então, tirando a esfera individual, que nós já sabemos assim quais são os graves prejuízos que causam para a pessoa, desde adoecimento até uma depressão muito forte, né? Um afastamento aí longo, prejudicando a vida pessoal da pessoa. No nível organizacional, os efeitos também são muito nocivos, né? O funcionário, ele provavelmente vai ser acometido por alguma doença, né? Ele vai afastar-se do seu trabalho, vai haver um aumento de casos de estresse dentro da empresa, de depressão dentro da empresa, o turnover vai aumentar, tá?
E o que pode ainda acarretar um maior prejuízo, né? Custos da imagem para com os clientes. Como que vai ficar a imagem da sua empresa para com os clientes, né? Bom, o que tinha para hoje é isso, tá, gente? Eu gostaria que vocês também revessem os conceitos da psicanálise, em especial a estrutura psíquica segundo Freud, né, o id, o ego e o superego. Eu estou à disposição de vocês, tá, gente? Por favor, encaminhem as dúvidas até quinta-feira, para dar tempo de eu responder para vocês. Porque se vocês me encaminhar a dúvida na sexta-feira, pode ser que não dê tempo de eu responder antes da avaliação continuada, que já vai ser sábado, né? Tá bom? Eu agradeço a vocês, um abraço a todos e mais uma vez eu estou à disposição.